Sim, olá, boa tarde. Boa tarde. O professor António Monteiro, sim. Monteiro e a professora Dona Esther são ambos professores do primeiro ciclo já reformados, mas com muito boas memórias em relação à educação dos nossos meninos, não é verdade? E mais propriamente aqui num lugar pequenino como Vilar Seco, em que têm uma quantidade de experiências que nos podem partilhar, certo? Não. Nós aqui o nosso foco é na altura, é o 25 de Abril, e queríamos saber como é que era a infância, uma vez que nessa altura pouco se falava de educação pré-escolar e de jardins de infância, de saber como é que têm em memória, em boas memórias, que são tudo, fazem parte das boas memórias, em boas memórias aquilo que se poderia falar de uma educação infantil nestas famílias, numa aldeia pequenina, muito rural, em que, portanto, muitas das famílias tinham um grande número de filhos, e como é que era esta infância aqui neste sítio tão bonito como Vilar Seco. E muitas dificuldades antes do 25 de Abril, porque não havia praticamente reformas. Havia pouca reforma. E as pessoas tinham dificuldade em ter os filhos na escola particular ou oficial. Sim, não era? Ora, então, a Dona Esther ia-nos contar como é que estas três experiências de infância, antes de haver um chamado jardim de infância ou até a escola primária, portanto, dos zero, digamos assim, dos 0 aos 6 aninhos, que era 6, 7, que na altura são para a escola para sentarmos, não é? Até outubro. Até outubro. Mas o antes, portanto, este tipo dos 0 aos 7 aninhos, como é que era aqui as vivências familiares com famílias com muitas crianças? Como era? Ficava em casa, entre os irmãos, avó, especialmente, alguns vizinhos, os próprios vizinhos que davam conta deles, e outros chegavam nos próprios. Pois, porque no tempo, Eles brincavam sozinhos. e quantas vezes, sei lá, uma batata era uma bola? Ora, eles imaginavam qualquer coisa. Qualquer coisa servia para uma brincadeira. Qualquer coisa Não é? sabia. E conversavam, não sei o quê, mas bem, jogavam uma bola. Realmente era o que faziam. Uma bola. A brincadeira era universal que temos Era bola. para as crianças, e qualquer coisa serve de bola, pelo menos para os batatas, não era? E para as meninas? E também faziam qualquer coisa sabia de boneca. Embrulhavam aquilo num pano qualquer, punham o braço, pronto, uma coisa com toda à cabeça. E eram as bonecas de trapo, não era? Muitas vezes assim os trapitos serviam para fazer uma boneca. E até, há um poder que tens, por experiência própria em casa dos meus avós, foram lá criados alguns garotos e não tinham até chupeta para dar ao menino. A minha avó metia um bocadinho de açúcar num pano limpinho, e marmelada, ou coisa, e punha Na chupeta. era uma chupeta que gostava. Eram os mais pequeninos, não é? Pois, Então, para a escola já não precisam disso. Pois, percebeu-se que não é? Pronto, mas realmente as vivências aqui eram famílias com muitos ou poucos filhos. Havia uma que tinha, acho que eram 7 filhos, lá metia aquilo tudo, todos saquinhos. Era uma escada. Metia-os todos na carroça e lá levava a carne para toda. E ainda ia para longe. E a passar. Olha, e eram garotos educados. Quando foram para a escola, não foram lá. Mal estão lá. Tinham vergonha. Eu às vezes até para falar com eles, virava a cara para o lado, fazia a pergunta, para as verem a tesoura e tudo. Pronto, passou. Esses primeiros tempos. Pois, mas é para passar da vergonha, não é? Era dificuldade. Estávamos habituados com a mãe, com o E pai. aqui em Vila Seco havia uma senhora, da empregada da escola, que eu conheci muito bem, que fazia o almoço para as pessoas, para os garotos a comerem tudo em Mas casa. isto era para a primária. Para a primária. Não havia. Para a primária não podia fazer. Pois, portanto, nós chamamos qualquer forma Era mais exatamente como como era uma era. infância, uma vez que nós agora falamos nos jardins de infância, com todas as probabilidades, com todos agora os conteúdos que se vão aprender e tudo, que não havia antes do Não. 25 de Abril. Pois não. Né? Não.
Como é que as crianças aprendiam? Muitas das vezes com estas vivências, Era. não era? E aprendiam depois o que haviam de fazer na pré-primária, tinham que fazer na primária. Não é? Pois. Na direita, esquerda, à frente, atrás, subir, nota, tudo já era feito na escola. Até, digamos que os números, Os ou as nomes, letras. as cores, até as cores, eles não sabiam nada, eu não sei. Mas depois absorviam tudo. Absorviam tudo. E eram crianças mais atentas, algumas delas eram mais atentas do que depois as que vinham da pré-primária, porque já eram doutores, já sabiam tudo em relação ao outro. É verdade. E mesmo porque se calhar eles iam com toda a ânsia de quererem aprender. Era. E também Ela pais tem mais experiência sobre isto, porque eu aos 31 anos deixei o ensino e fui trabalhar para outra instituição. mas, E, portanto, deixei, mas afastei-me um bocadinho O ensino. do ensino. Ela é que está, foi sempre, sempre no ensino. E claro, ao lado uma escola primária, há uma escola pré-primária ao lado. Agora, naquele tempo mas não havia já há nada. muitos anos que ainda está a pré-primária. Que eu vim da cá em 1980 e pouco depois havia pré-primária. Mas isso já depois do ensino Já médio, depois então. do ensino médio, em 1980 já depois do ensino médio. Portanto, não era, digamos que não era assim tão atrasado como muitas terras. Portanto, há diferença mesmo nas crianças que entram, que entravam, primeiramente. Pois. Porque, pronto, porque depois na altura até realmente foram abertas aqui as duas salas de ensino pré-escolar. Estava-me há bocadinho a dizer. Só uma. Aqui há o oficial e depois a particular. Sim, Né? Sim. Mas já é particular. Já foi há alguns aninhos e Depois. realmente. Aos 30 e tal anos, pelo Mas menos. aí iam, que lá não pagavam nada. Aqui na escola sempre pagavam qualquer coisa. Ao particular. Lá no particular, fiz questão, eu era o presidente da direção, fiz questão de ninguém pagar nada. Quem quisesse contribuir com alguma coisa, as empregadas lá em cima do particular, digamos assim, do ensino pré-primário, escreviam num papelinho a dizer que precisavam de batatas, feijão, cebola, qualquer coisa. É uma forma de contribuir, porque nós acabamos a chamamos em particular, atenção. Mas já foge-me sempre a conversa principal. Mas é assim, realmente as É o memórias. conceito? Pois, as memórias lembram-nos para esse tipo, realmente, ainda bastante mais anos atrás, em que sabemos que as famílias não tinham grandes posses, tinham bastantes filhos. Às vezes até penso eu, se não estou errada, que nem eram todos os filhos que depois iriam para a escola, depois iam por E casas. se ficasse, se eu fosse para a escola, era só uns 3 primeiros anos. Até à terceira Era classe. terceira classe. Depois, pronto. Pelo menos as raparigas. E repare, eu, pelo menos, fui para Moçambique, e depois dos 2 anos e meio que estive no serviço militar, lá, fiquei lá como professor, em Havana. E, portanto, lá não havia isso, não tinha ideia de Olha, escolas primárias. Era um problema muito grave e premente. Mas, quantos iam para a escola sem saberem falar? é verdade. Eu tinha um pequenito que tinha, dizia ela, que tinha 6 anos. Mas ele, antes de 5 mas ele devia ter menos de 5, ou então era pequenino, filho. E ele era, nhô, não sabia falar, nhô, vai lá fora onde? Nhô, fora. Vai fora, Ela tinha que aprender a linguagem do... Mas era As crianças que não sabiam. nós sabíamos. Eu disse, olha, vai e fica. E ele deu a partir daí, vai e fica. Ou seja, no meio desta. Aquilo é que ele precisava de uma pé. Não é? Sem dúvida alguma. Mas também foi antes. Mas também era filho do vinho,
quantas vezes, não é? vezes. Quantas vezes famílias com grandes dificuldades, Exatamente. com estes problemas E ela tudo se criava. E tu era entrevistar a irmã mais velha, aos irmãos, até nem era o mesmo pai. Eram muitas graças grandes. Ou seja, acabamos depois por ser um grande salto, podemos dizer assim, com o 25 de Abril, que começou realmente depois a democratização do ensino, com a implementação, neste caso, falamos do ensino pré-primário, e portanto foi um avanço importante em termos de educação, não é? Nunca jamais naquela altura se tinha falado, por exemplo, em salas e em tantos equipamentos como as pessoas podem ter e beneficiar. É verdade, Muito é menos verdade. agora, com estes avanços todos da tecnologia, já nem vamos entrar por aí, bem? Já nem vale a pena entramos por aí. Basta realmente dizer que antes do 25 de Abril não teríamos instituições de educação pré-escolar e se houve uma melhoria foi realmente no início Depois do 25 de Abril. depois do Houve 25 de Abril, incrível. não é? Mas eu achava, primeiro, nos primeiros tempos, depois de Abril, que as crianças iam diferentes. Jogavam-se mais importantes que as outras que não tinham pré-primária, porque sempre eram mais avançadas, não é? Quando entrava uma criança para a escola, eles marcavam-nas. Faziam distinção entre uma criança que não frequentou pré-escolar com uma que tinha frequentado. É natural, aquela sensação de que quem frequentou aprendeu um bocadinho mais ou melhor do que quem não frequentou. E às vezes não quer dizer que um que não tivesse frequentado não atingisse no instante o nível da outra. Não é? Mas no princípio havia Há grandes disparidades e reparavam nessas coisas. aqui nas aldeias. Pois temos aqui o depoimento destes dois meus simpáticos amigos, pessoas de ensino primário, já com muita experiência, podíamos ficar aqui a tarde toda com muitas histórias, muitas lembranças, mas no fundo o que queríamos saber também ter como é a educação pré-escolar, se é que podemos assim chamar de outra maneira, nem seria antes do 25 de Era Abril. quase inexistente. Quase inexistente. Palavra É isso? chave. Eu É. diria que nem era quase, inexistente. Quer dizer, existiria nas grandes cidades, Nas grandes cidades, e quem pudesse. Aqui nas aldeias, nem quem pudesse. Não havia. Quem é que colocava o filho daqui nelas ou para o outro lado? Ninguém. Nem havia carrinhas de transporte. Exato. Nem estas facilidades todas, não é? Como eu fiz lá em cima no Jarnifa, tipo, quando comprei a primeira viatura, Lá mais tu, mas esquecer que vim lá de cima. Pronto, é o depois do início. da primária. É o início depois da democratização do ensino Tá bem. e da expansão do ensino. É verdade. Só ficámos a ganhar com isso. Só Sem dúvida. Então, como é que é? Viva o 25 de Abril. Viva, então não viva. Até certo ponto, sim. Neste caso, a educação. Sim, também. Sim. Ok, uma liberdade, uma vontade de querer realmente. Mas há vezes essa liberdade, é libertinagem também. Liberdade com responsabilidade. Pois isso sim. Mas tem sempre há. E, quanto a mim, para os pais. Às vezes os pais precisavam de ser educados. Ui, ainda hoje. Ora, mas Ainda hoje, depois. E acho que até mais a partir do 25 de Abril passaram realmente É serem importantes demais. Mas ganhámos ganhámos, da claro, democratização da nenhuma. educação e do alargamento da rede escolar. E realmente, ainda hoje, o pré-escolar não é obrigatório, mas ainda não é obrigatório. ainda não é. Mas é bom que para aí caminhasse, porque não há dúvida nenhuma que foi um dos grandes benefícios a nível de desenvolvimento Sim. que nós conseguimos ter. E depois havia a culpa, não era pessoas que não atingissem determinado nível. Sim. Houve aqui um rapaz que, mesmo já na pré-primária, ele não conseguiu aquilo que devia atingir. Porque a educadora falou com a mãe, e a mãe foi da opinião que eu ficasse o plano. E ele fez tanto, agora, precisamente, é psicólogo. Portanto,
perdeu um ano naquela altura, mas era muito importante. Ganhar, não foi? Era um Marcelo. Ficou mais um ano. Ganhou maturidade, ganhou mais conhecimentos, uma E bagagem. hoje é formado. Era Psicólogo médico, que é isso? Porque mesmo da mesma Yeah. coisa. E é o braço direito do Papa em elas. Certo. Porque acaba por ser, apesar de antes do 25 de Abril não haver este ensino pré-escolar, muita gente estudou, formou e foram de pessoas educadas. Sem dúvida. Não é? Porque a escola da vida ensina muito, não é? Irmos no berço. Certo? Estou a falar bem, não é? Muito, mas quem fala assim não é gago. Ok. Olha, eu só tenho a agradecer este caminho. E a vossa, Sim, porque a minha experiência é depois do 25 de Abril. Que, passado um ano depois de termos vindo a Moçambique, onde eu fiz 9 anos, mas isso quase que não me interessa para isso estar até gravar. Mas pronto, eu só tenho a agradecer este caminho que me dedicaram e ao vosso planeta, à vossa experiência. E muito obrigada. a minha experiência foi mais Se fraca. calhar porque alguma coisa por dizer. Fica muito. Há muita coisa. Muito por Há dizer. pessoas que podíamos dizer, mas não percebem bem. Foi bom. A vossa perspectiva nesta conversa foi muito boa. Não é? Espero que sim. Pelo menos a parte dela que tem muito mais experiência do que eu. Muito obrigada. Porque eu deixei o ensino e fui trabalhar para o outro lado. Mas tem experiência como um cidadão. Claro, e não só. Com muito valor. E aqui já sei. Isso não me interessa pouco. Então, muito agradecida. Nada é essa. Só isso.